Olá, meu nome é Alonso e hoje você vai conferir uma entrevista exclusiva. Mas, se você é novo por aqui, curte curiosidades sobre o mundo geek, entrevista com atores, dubladores, por favor, te convido a se inscrever no meu canal. E não deixe de deixar aquele like bacana e aquela opinião super legal nos comentários. Afinal, ela é muito importante para mim e para o crescimento do canal, óbvio. Ele é do Rio de Janeiro, é um dublador, é muito conhecido por ser o dublador oficial do Cyborg em Os Jovens Titãs. Caramba! Saca só o meu canhão de próton! Quer dizer, essa não. Zomboso na franquia de Ben 10. Só o que qualquer palhaço que mereça usar seus sapatos quer: fazer as pessoas rirem. Depois sugar a energia positiva como uma esponja numa piscina. É tão errado assim. É essa máquina que você usa pra sugar a felicidade da sua plateia? Eu chamo de psilhaço. Maneiro, né? Logo eu vou levar o meu show a grandes cidades. Milhões de pessoas rindo para mim. O cachorro Duke em Johnny Test. Gatinho! Não, Johnny, aquilo é o caminhão do lixo. Gatos são fofinhos e maus. Cadê o Johnny? Johnny! Professor Paládio em O Clube das Winx. Professor Paládio, um mosquito me picou. Sim, bom, nós estamos em um pântano. É só um mosquito, nada mais. Mas olha onde ele me picou. Puxa, bom, eu quis dizer que, em resumo, eu quero dizer... Senhoras e senhores, recebam com muito carinho ele, que além de dublador, também é um diretor de dublagem, Eduardo Borghetti. E aí, Eduardo, como é que você tá? Beleza, e você? Tudo bem, cara, graças a Deus. Cara, me Bom. conta como é que você entrou no mundo da dublagem? Posso tomar um certo tempinho? Porque eu, para falar do como eu entrei na dublagem, eu tenho que voltar atrás e tenho que dar um certo testemunho, atribuir a quem de direito tem o mérito disso. É o seguinte, deixa eu tentar ser conciso. Eu, na verdade, era músico, né? É mesmo, cara? Você era cantor? Não, tocava teclado em bandas assim, pop rock, popular também, etc, etc. Isso com 18 anos, 17 anos e tudo mais. Mas as coisas foram começando a dar errado, eu fui começando a entrar em algumas furadas, que não cabe aqui os detalhes, mas comecei a me perder um pouco, né? Sem muita estrutura familiar também, vinha de uma família de posses, assim, com situação financeira sem problemas, mas um vazio interior muito grande, e tocando, fazendo sucesso e tal, mas alguma coisa faltava. Então, foi aí que começou uma busca de espiritualidade. Tive um dos integrantes da banda era mais para o lado da afro, o outro era mais para o lado oriental, então comecei a buscar esse tipo de coisa, porque aquele tipo de vida não bastava. É uma espécie de um vazio, alguma coisa que está faltando, que às vezes todo mundo, de uma forma ou de outra, em algum momento da sua vida experimentou, né? Aham. Eu vou chegar lá, por que eu estou falando isso? Num dessas situações, a última opção que eu tinha de espiritualidade era os meus avós, que eram católicos, coisa que normalmente um músico, garotão, não quer ser. Hoje em dia todo mundo é católico, né? Mas eu fiz uma oração, a primeira na minha vida, eu tinha 20 anos, eu disse: Deus dos meus avós, se o Senhor existe, me salva dessa situação. Que tem várias coisas que não cabe contar aqui, mas era meio fundo de poço. Entendi. E naquela semana eu fiz um retiro, um encontro carismático, da renovação carismática. Eu tive uma experiência, um encontro com esse Deus que eu achava que era muito distante, e comecei a experimentar uma paz, uma alegria, sabe, alguma coisa que é meio difícil de traduzir em palavras, mas algo muito real, muito verdadeiro, né? Aquela fé entrou não por obrigação, não porque alguém tentou me convencer, mas porque eu experimentei algo muito bonito, muito verdadeiro, e eu disse: eu quero isso na minha vida, é uma coisa verdadeira, eu quero. Bom, rapidinho, o que aconteceu?
Um desses ensinamentos nesse retiro ensinava-se que Deus é alguém que você pode falar, que ele te conhece, não está preocupado apenas só com grandes coisas, como a sua salvação eterna, isso também, principalmente, mas que te conhece. Eu falei, bom, então, poxa, que coisa maravilhosa. Aí eu chego no ponto. Falei, Deus, eu quero um novo emprego, eu quero uma nova atividade, eu quero aprender uma outra coisa, porque o mundo da música estava muito envolvido. Sim, claro, a música é uma coisa maravilhosa, né, e tal, mas no meu caso estava associado a muitas experiências negativas. E eu pedi, orei, oração, como muitas pessoas sabem o que é. Pedir, Deus, me ajuda. Bom, fiz uma viagem, acho que a primeira internacional com o meu irmão menor, eu tinha 20 anos. Quando voltei, o filme no avião não era dublado. E eu comecei a inventar uma história do lado dele falando como se fossem os personagens. Olha como são as coisas, né? Olha, a gente não liga uma coisa com a outra, né? Eu fiz a oração, pedi uma coisa, e estava voltando do avião e falando assim, e quando cheguei, o avião aterrissou, eu falei assim, vou ser dublador. Do nada, assim, muito... Do nada. Do nada, Surgiu. do nada surgiu, pá. Que coisa, hein? Foi Deus mesmo, cara. E aí eu consegui um teste na Herbert Richards, sem saber nada de nada. Uhum. O seu Herbert, na época, o Herbert Richards, falou, olha, olhou assim, aquele garoto de 20 anos, eu posso, no mínimo, escalar um diretor para te escutar, se você tiver uma certa aptidão, a gente pode seguir em frente, mas meio incrédulo, né? E ali eu caí na mão assim, do Newton da Mata, um dos já falecido, foi um mestre. Quem conhece mais da geração anterior sabe a fera que ele era. Praticamente ele e outros que introduziram uma dublagem mais solta, mais improvisada, com essas coisas que hoje a gente vê uma dublagem toda solta, menos formal. Sim. Não é de hoje isso. Seu Nito da Mata, Mário Monjardim, o próprio Orlando Drummond, muitos deles lançaram isso, muito mais até do que hoje. Fizeram coisas maravilhosas. Ele fazia o Bruce Willis, coisa que eu herdei depois, com muita honra, o Bruce Willis do Duro de Matar, que ele fazia, né? Ele fazia Gato e o Rato, ele fazia... E eu fiz um teste, pela primeira vez, não sabia nada, não tinha feito curso, cara, não sabia nada. Ele botou um texto enorme na minha frente e dizia, olha lá, e interpreta e olha aqui. Tipo assim, um troço que não podia dar certo. Uhum. Só que deu maravilhosamente. Eu fiz o troço inteiro. Ele olhou para mim e falou assim, você já é dublador? Nada. Caramba. Nada. Foi Deus então, mesmo. Você pediu para Deus uma luz e Deus te mandou. E aí aconteceu aquilo. Não só as oportunidades, como aquele teste que foi... Tá, não vamos usar essa palavra, mas milagroso. Uhum. Porque depois que eu fui contratado, por causa do tal do teste, se revelou que eu não sabia nada daquilo que eu tinha feito no teste. Mas eu já estava contratado. Que legal, cara. E aí tinha que me usar. E aí o pessoal, tinha gente que passava pelo corredor, porque eu entrei meio pela janela, né? Assim, tinha gente que nem me cumprimentava. Uhum. Né? Tinha gente que virava para mim e dizia, vai fazer outra coisa na sua vida, cara, que é isso? Então, assim, só que eu era tão desligado das coisas que eu não fazia ouvido de mercador e comecei... E aí aconteceu outra coisa. Tinha um teste para a Globo de uma série chamada Primo Cruzado. Não é da geração de vocês não vão... A galera de vocês, só se procurar na internet. Tá. É uma sessão, é uma série de comédia. Então, comédia era só baseado num personagem e no meu. Só que eu fui fazer o teste, não era para eu fazer o teste, era para eu fazer apenas para ajudar o teste principal. Era para não ir... Eram 2 pessoas, para não ir o teste vazio da outra pessoa, né? E aí me chamaram e fizeram uma notificação lá para a Globo, olha, isso aqui não está valendo, o que eu estava fazendo não estava valendo. Eu não sei se a Globo não entendeu, ou se quem analisou não entendeu, ou disse, não, passou aquele garoto aí, esse aí, tal, aí de Eduardo Borghetti, passou no teste, entendeu? Era um teste que não era para valer para mim. Legal. Enfim, uma opção de coisas, né? E ali era um troço dificílimo, eu não tinha experiência para fazer, mas ou vai ou racha, ou você vai ou vai. Ou vai, aham. Porque comédia, fala, cheia de nuance. E ali praticamente eu aprendi a dublar. Claro que não ali, mas ali eu deslanchei e aí muitas coisas foram aparecendo. Aí eu encerro a resposta
que eu falei que ia ser longo porque eu tinha que fazer esse retrospecto, é como que eu caí na dublagem. Foi isso, a história foi Muito essa. interessante, Eu cara. tenho que dizer a verdade e dar o mérito a quem tem mérito e, claro, a minha participação. Acho que um talento que ele viu em mim que eu não sabia que eu tinha, né? Que Deus, eu costumo dizer que Deus nos conhece muito mais que nós mesmos, né? Então, Sim. a história é essa. Cara, acabou que eu comecei a entrevista e eu nem te agradeci, então desculpa, mas queria te agradecer. É porque eu tô lembrando aqui porque eu já vou ligar o agradecimento à segunda pergunta. Então, muito obrigado por você ter aceito. Obrigado a Paula, estava aqui agora conversando com a gente. Obrigado por ela ter feito o caminho. Então, muito obrigado por ter aceito. Você fez parte da minha infância, cara. Você deve ouvir muito isso, mas eu queria te dizer isso. Claro, Obrigado. claro, eu sei. Valeu. Eu sei no sentido da infância aí, de algumas coisas que deve... Talvez a começar pelo Teletubbies, né? É hora de Teletubbies. Não sei se é a tua idade aí, hein? Eu vi um pouquinho, cara. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. Eu dirigi e fazia essa chamada aí. Sim. E como você conseguiu o papel de Cyborg? Ligando à minha infância, que é no caso, a sua voz nele é a minha maior lembrança de você, Claro. entendeu? Eu fujo um pouco do meu... Eu jogo a bola para cima. Fala, Butano, e aí, beleza? Cadê a mina? Rob Estelar! Buia! Né? Então, só para o pessoal dar um gostinho aí do... Muito bom, cara. Ele joga para cima. Fala, Butano, e aí, beleza? A gente joga aqui em cima, né? Então... Buia! Buia, isso. Bom, é isso aí. Cara, foi um teste porque ele não era Jovens Titãs, era Titãs, então ele era mais encorpado. Então cabia na minha voz. E até porque eu acho que eu comecei a fazer, sei lá, 10 anos atrás, 15. Então, eu posso fazer voz grave, mas a minha voz, naturalmente, ela é um pouquinho mais leve. Eu não tenho aquele vozeirão encorpado. Eu posso até fazer aqui. A gente se aproxima do microfone, bom dia, não sei o quê. Mas não é natural da minha voz, ainda é leve, relativamente leve. Então me chamaram para fazer o Titãs, e depois que se tornou Jovens Titãs, aí eles resolveram arriscar, porque para os Jovens Titãs ele virou muito adolescentezinho. Aí fica, pô, será que vai dar certo o Borghetti continuar no Jovens Titãs, que ficou miniatura, né? Ficou uma outra pegada, né? Ficou uma outra pegada, pegada super comédia, né? O cômico. Nonsense, ficou uma coisa cômica. Muito legal, cara. E aí eu entrei nele aí no estresse dele, naquele jeito dele, que não é o do original do Cyborg, né? Então foi isso. Muito legal. E como foi dublar o personagem Duke em Johnny Test? Outra voz marcante na minha infância. Adoro Johnny Test. Fala, Johnny, aí, beleza, vamos comer uma pizza. E ele fica assim... Eu me amarrava em fazer o Duke. Muito engraçado, cara. Como combinou a sua voz com o personagem? Na verdade, né, eu sempre costumo dizer que a gente tem a impressão que a voz combina. Sim, claro, tem situações que o cara, pô, é grandão, fortão, você bota uma voz grave. O cara magrinho, você bate uma... Tem essas caricaturas. Sim. Mas, na verdade, quando eu dou aula, as pessoas têm... A tua voz combinou. Eu falei assim, não, quando você capta a essência do personagem, que é isso que eu ensino, que para os meus alunos disse, observa qual é a essência, porque você não vai fazer uma cópia, você vai pegar a essência dele e vai dar uma outra roupagem. Se não tiver outra roupagem, não tem como. É que nem tempero, o alimento vai ser o mesmo, é carne nos Estados Unidos, é carne aqui no Brasil, só que o tempero é brasileiro. Então, se não houver tempero, não tem como. Mas o que faz a voz encaixar mais não é tanto o timbre, é você entrar na personalidade do personagem. E aí quem está ouvindo, tem a impressão de que é a voz que combinou. Né? Salvo algumas exceções, como eu falei, realmente a voz que combina. Então, eu ensino para os alunos. Uma vez uma aluna disse assim, ai, minha voz não está combinando. Aí eu falei assim, olha só, você notou que ela tem esse nuance, você notou que ela tem essa característica, você notou que aqui ela faz assim, você notou que ela tem ele é mais assim, mais assado. Aí a aluna foi entendendo, agora grava. Ela gravou, agora escuta. Ela, agora combinou. Mas a tua voz é a mesma. Legal. Mas a impressão que você tem é que a voz combinou. Exato. Claro, quando a pessoa é uma mulher super bonita e a voz é super bonita, bem-vindo. Quando o cara é bonitão e a voz é bonita, bem-vindo. Mas, às vezes, o cara é bonitão e o cara faz uma voz interessante, mas não necessariamente. Às vezes, até a voz muito bonita, que é bem-vindo, ele pode estragar o dublador quando ele se apoia muito na sua própria voz.
né? Ele fica muito concentrado no que ele tem uma voz bonita e às vezes ele é detonado, ele não consegue engrenar, porque ele fica muito apoiado no timbre bonito da sua voz. É que nem uma atriz ou um ator bonito que entra em cena e fica só fazendo pose porque ele sabe que é bonito. Não vai funcionar. Sexualizando, Assim. Complicado. Mas muito legal. E você falou que dá aula, ou seja, você atualmente se reside em São Paulo ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, sou Rio de Janeiro. Mas você é de São Paulo, correto? Não. Você não é de São Paulo? Não, sou do Rio. Eu achava que você era de São Paulo, cara. Não, sou do Rio. Não, sou do Rio. Não, beleza. Então. E o Zomboso, cara, na franquia de Ben 10, também é outro personagem bem marcante seu. Aquele... Ele tem... Foi um desafio para mim, porque eu vou confessar, no início da minha carreira, você pode falar assim, rir demais, o riso, não era uma coisa fácil para mim, porque o riso requer uma técnica e ele ria toda hora. Então, aquilo me ajudou a desencanar, porque o Zomboso, ele parecia um coringa, né? Tem um jeito de coringa. Ele parece um coringa, né? Então, foi legal para mim nesse sentido, porque ele volta e meia tinha aquela risada dele e me ajudou a soltar essa dificuldade, né, que eu tinha com o riso, um riso muito prolongado, né, porque ele requer muito diafragma, tem uma técnica, né, e que eu ainda não dominava, né. Então... O bom é que te manteram no personagem em todas as franquias, né? No Clássico, Supremacia, todos. É verdade. Legal. Mas você, quando você falou do Duke, né? Eu tive a fase dos cachorros, né? O Jake, a fase do Jake de Hora de Aventura, né? Fala, Finn, e aí, meu irmão, Finn, não sei que tinha aquela voz. Cara, tu é meu camarada. Esse dava trabalho para dublar, né? Porque ele tinha a voz assim meio arranhada, né? O Jake. Mas aí foi uma sessão de cachorro, né? Recentemente, uma Mente Canina, que era um cachorro, é um live action, né? Com um cachorro. O Spark, do Padrinhos Mágicos, também. O Tuco, do Segredo dos Animais. Então, era uma sequência de cachorro, uma cachorrada que eu venho fazendo. Você tem cachorro? Eu tinha um cachorro, já faleceu, já morreu, né? O Fred, né? Mas eu gosto de fazer cachorro, porque cachorro é um dos animais que eu admiro mais, né? Legal, cara. Eles fogem do padrão dos animais, que é os únicos animais que são fiéis ao homem, né? Eu acho isso fantástico, né? Igual você falou da voz do seu outro personagem, o outro cachorro, como que é o nome dele? O Spark, Tuco... É o Spark. É Spark, né? Ele é pouco conhecido. Ele não... Não, o que tem a voz rouca é o Jake, de Hora de Aventura. O Jake. Aquele cachorro amarelo. Eu já estava mais velho nessa época. Tem uma galera que foi super fã de Hora de Aventura, né? Marcou aí. Eu achava muito doido aquilo. No caso, a voz dele, você criou a voz para ele ou você simplesmente se inspirou na dublagem original? Ali eu me inspirei um pouco porque ele tinha uma voz muito arranhada, muito... Do ator original. O cachorro, né? Então eu fiz assim, caramba, ô filho, meu camarada, vamos lá. Eu tenho dificuldade para redecorar as falas, então eu fico repetindo as mesmas falas. Não, tranquilo. Eu fui nesse timbre. E, bem ou mal, eu não sei se foi avaliado fora do Brasil, as pessoas... há uma linha, né, de avaliação de dublagem que preza muito o timbre ser igual do original, a voz, o timbre da voz. E é uma das coisas que eu mais contesto, né, que eu acho que mais a gente caminha numa direção errada, quando você tem clientes procurando só match de voz, que chama, match para casar a voz, o timbre de voz. Só que, estudando um pouquinho da história da dublagem, coisas interessantíssimas que a gente gostou da dublagem, pouco tinha a ver com timbre de voz, mas sim de achar um dublador que encarnasse bem aquele personagem e criasse. Então, e não só o timbre da voz, quando às vezes você pega um dublador que não tem aquela aptidão para aquele tipo de personagem, ou uma comédia, ou um tipo de... E aí se bota por causa da voz. Ora, quem está assistindo, a minha voz
né? Eu não tenho só caberia para mim a minha voz. Se eu tivesse uma voz pesada, não ia caber. Não, não tem nada a ver. Eu, com a minha cara aqui, eu podia ter 3, 5, 10, 15 vozes diferentes. Quem fosse me dublar não precisaria ter a minha voz, mas captar o meu jeito de falar. Então, aqui eu estou entrando em outro assunto, vou fechar, porque é muito específico, que, infelizmente, está havendo esse tipo de critério quase que técnico dos caras lá usarem os softwares para vamos ver qual a voz combina melhor com esse cara, por favor, vamos ver. Sei lá, eu fico imaginando um cara assim, com um aparelho na sua frente, e sem pelo menos estudar um pouquinho, pelo menos no Brasil, ou no mundo todo, o que funcionou. Os personagens, o Salsicha do Scooby-Doo, o Alf do Ai Teimoso, da época de vocês, que criaram personagens maravilhosos de uma outra maneira. E foi tão criativo que cativou as pessoas, a ponto de quando você botava no original, o cara não queria mais saber, muito sem graça. O que foi criado era muito mais interessante. Então, infelizmente, bom, nesse caso, eu acho que avaliaram um pouco por causa da voz, mas eu sou a favor que avaliem se o personagem transmitiu a mesma energia do personagem original, independente se tem o timbre de voz. Então, aqui já aumentei um pouco o tipo de assunto que está que tá muito em voga hoje, ficar tentando achar a voz que casa, o timbre que casa, e às vezes tem coisas que você vê que o dublador, alguns, né, não estão conseguindo atingir o personagem, atingir a personalidade daquele personagem, mas tem a voz, como se quem estivesse assistindo ficasse com uma chavezinha para ficar verificando as duas vozes a todo tempo, que é um absurdo, né? Enfim, é isso. Complicado. E como foi fazer o Professor Paládio? Você lembra dele? Eu lembro, é uma coisa com fadas, né? Isso, o Clube das Winx. É tudo assim, tudo. Acho que o pessoal não te pergunta tanto dele, né? Não, tem muitos personagens que o Mungdal, do Chowder, sei lá, tem uns negócios que o pessoal gosta. Eu não lembro das coisas, né? O problema é que eu não lembro. Muito personagem, cara, eu entendo. Tranquilo. Tem muito personagem, eu tenho uma memória muito ruim. O que a gente faz? A gente tenta não ficar copiando voz, sabe? A gente não copia voz, a gente copia qual é o estilo do cara, né? Ali é um sábio, um cara que ensina para todo mundo, né? Ele tem uma coisa de sabedoria, né? E de ser simpático. Então eu vou nessas características e não, deixa eu ver como é que é a voz dele. Você olha o personagem, né? Eu olho o personagem, eu olho a vibração dele. Né? Porque eu não posso ficar tentando, eu falo para meus alunos, criar personagem a partir da voz, aí eu vou fazer a vozinha assim. Tem muita coisa que fica ridícula quando você faz isso. Né? Você pode usar o timbre de voz como um acabamento, como eu fiz no Jake de Hora Aventura. Mas o que é o Jake de Hora Aventura? É um cachorro, o cachorro é fiel, e ele é paternal, ele é super paternal em relação ao Finn. Bom, você não conhece muito bem a história, mas quem conhece está sabendo o que eu estou falando. Então, ele pô, Finn, cara, você tem que se ligar nisso. A gente usava muita gíria, né? Tem uma coisa assim de paterno nele. Então era nisso que eu me guiava. E usava a voz como acabamento, e não como princípio. Legal. Que maneiro. E essa é uma pergunta um pouco difícil, mas vamos lá. Qual é o seu personagem favorito? Difícil, né, cara? Caraca. Dividir opiniões agora. Cara, muitos personagens. Olha, um personagem que eu gostei muito de fazer não era personagem, era personagem. Porque por causa dessa minha história, né, de fé, e no caso, É bem religioso, uma né? fé cristã católico, né, que eu sou, Aham. ter feito a voz do Papa João Paulo II, não dele, mas do ator que fez, da história dele, foi muito emocionante para mim, né? Eu, como músico, quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil, na segunda vez, a gente foi chamado e eu toquei lá, tanto no Maracanã quanto Que legal, cara. no aterro, né? Que maneiro. Na época não havia uma exigência, a gente tocava direitinho, mas não havia. Hoje em dia, tudo altas produções, são músicos super profissionais, que eu não teria nenhuma vez atualmente. Mas naquele tempo era uma coisa simples, tinha que ser bacana. Então, isso para mim foi já um toque muito grande. Eu comecei a ter uma
uma devoção assim para aquele homem de Deus, né? As coisas que ele falava e tudo mais. E aí um dia eu entro na Herbert Richards, está vindo o Peterson dirigindo com um filme na mão, a gente se esbarra, ele diz: cara, você está livre amanhã? Para quê? É um filme que caiu aqui na minha mão sobre o quê? João Paulo II. Eu falei: cara, estou mais que livre, se eu não tivesse eu ia ficar. E aí eu fiz Carol, o homem que se tornou Papa. Poucas pessoas conhecem, obviamente, né? Mas como é uma coisa pessoal minha, o Papa foi ator, né? Ele, quando era jovem, ele foi ator de teatro, né? E sofreu muito, mas sempre com esperança. Não é uma pessoa amargurada, né? Nunca, não foi uma pessoa amargurada, mas que sofreu muito. E o filme eu fazia, chorava, parava, dá um tempo ali, parava, voltava, fazia, chorava. Então, para mim foi uma honra ter feito isso. E o próprio Primo Cruzado, que era bacana, porque eu fazia um primo estressado americano, e o meu parceiro, o meu primo, era exatamente um caipira. E o da Mata que fez é uma coisa magistral. Eu tenho salvo aqui uns capítulos e vou botar na internet. Legal. E ele criou um tipo... Ele era o Zeca, né, que ele botou o apelido de Zeca. Ele era um caipira grego. E aí que você entra, né? O da Mata criou um caipira mineiro. Só que ele fez com maestria, porque o mineiro tem o sotaque típico, né? Pô, vamos lá, ô amigo, vamos. Uai, sou. Vamos que vamos. Bora. Né? Bora que estamos chegando. Então, ele fez um troço fantástico, né? Um trem. Eu gosto de filmes que têm uma coisa positiva, né? Que mostra. E qual era o positivo? Ele era ingênuo, ele era puro, e o meu era tipo espertão, sabia tudo. E sempre o Zeca, por causa da ingenuidade, da pureza, da sinceridade dele, ele estava sempre certo, ele sempre dava certo as coisas que ele fazia. Uhum. Então eu achava bacana e me alavancou, né? Me trouxe para a dublagem. E uma coisa que me honrou fazer também foi o Duro de Matar 4 e 5, substituindo o da Mata, que faleceu, né? Que tinha falecido. E foi uma coisa especial para mim, né? Uma pessoa que me ensinou tudo de dublagem, me ensinou a ser ator, na verdade. Eu aprendi a ser ator na dublagem, que não é muito comum, né? Então são as coisas que eu tenho carinho. Duro de Matar. E depois o nosso caro Visão, né? Visão, maneiro, eu vi a série. O Visão e o WandaVision foi muito interessante também. Foi muito interessante fazer, foi muito desafiador, porque ele se soltou, né? E era um misto de humano com não humano, né? Sim. E então isso foi outra coisa que eu gostei. Depois, se eu parar, dá para imaginar outras coisas. Sabe o que eu achei interessante? É que você contou aí que, além do prazer de dublar, você tem um significado muito mais especial em cada personagem. Não é somente aquele prazer de dublar no estúdio, você tem um significado muito especial, né? Eu tento colocar alguma coisa. A gente tem que... Eu sempre menciono meus alunos porque são as coisas que eu recordo que eu ensinei, né? Legal. Quando você vai dublar, você observa o personagem, você tem a obrigação de pegar a essência, porque já foi feito, o personagem está ali. Você não tem como apagar e fazer o teu, totalmente isolado. Mas quando você entra para criar um personagem, alguma coisa sua tem que estar presente ali. Do contrário, você está fazendo um trabalho de imitação. Imitação não funciona, a não ser que você seja um produto industrializado. A não ser que você seja um computador, que todos têm que ser iguais. Mas tratando de emoção, você tem que traduzir, não traduzir, claro, a tradução, mas você tem que botar alguma coisa sua em cima daquela, uma coisa quase que fosse uma coisa híbrida, né? Uma coisa assim. Então, nisso, eu acho que eu transito, me sinto bem à vontade para perceber o personagem e dizer como que seria eu nesse personagem. E é isso que eu acho que a dublagem tem a obrigação de fazer. Eu me colocar nele. Eu não sou imitador dele, mas eu sou uma versão dele com uma mistura da versão dele. Ele que manda. Quem chegou lá primeiro é o ator, às vezes um ator brilhante, né? Quem sou eu para dizer, não, tem que ser outra coisa? Mas eu coloco um pouco de mim. E isso prova, ao longo de tantos anos de dublagem, que funciona. Porque você traduz aquela emoção, você traduz aquela intenção com um código cultural nosso. E você pode acreditar
que um filme dublado, um filme emotivo dublado, bem dublado, ele é capaz de emocionar mais o público do que no próprio original, mesmo que você entenda o original. Mas existe uma maneira a maneira de se expressar é diferente. A expressão facial tem que ser a mesma, porque está lá impressa. A intenção tem que ser aquela, porque está lá no roteiro. Mas a maneira de entregar tem que ser personalizada, né? E isso, quando é feito com sinceridade, com verdade, te cativa. O cara que está assistindo diz, opa, eu conheço esse personagem. Esse cara eu conheço. Eu já... De certa maneira, quando você interpreta, você faz algum personagem que alguém já viu alguma vez na vida. Ou talvez você se identifica com ele. Legal. Isso é que funciona. Você é um cara muito inteligente, cara. São reflexões que eu me vi obrigado a fazer pelo fato de eu ter sido desafiado a dar aula. Comecei, depois de muitos anos, eu comecei a ter vontade de dar aula. Não fosse uma necessidade, mas uma necessidade de transmitir. Isso me fez refletir, porque, na verdade, não existe muito material didático sobre dublagem. É sempre, entra aí, o personagem é esse, sabe? Mas Sim. O que existe de específico entre um ator e um ator dublador? Porque o dublador é um ator. Sim, um ator de voz. Em dublagem. Exato. Né? Até essa nomenclatura americana, voice actor, Sure. Ela não é muito correta. Porque eu não sou ator só de voz, eu sou ator inteiro. Só que o microfone está pegando só a minha voz. Então, mais uma vez, eu instruo meus alunos, cuidado, você não está botando fala, você tá refazendo a cena. Você está sendo ator novamente na cena. Então você tem que usar expressões, você tem que usar os sentimentos, você tem que usar a imaginação para você estar naquele lugar. Só que, por acaso, o microfone está captando só a tua voz. Quando ele não se vê dessa maneira, problema. Ele está achando que está encaixando voz na boca dos outros. E aí dá ruim. Não é que dá ruim. Quem está assistindo diz, legal. Mas não prende. Verdade, cara. Tô falando que você é um cara inteligente. Cara, me conta, quais são seus projetos futuros? Na dublagem, enfim. Você faz teatro? Não. Não gosta? Não, eu até gostaria. Já fiz algumas coisas para Paixão de Cristo, algumas coisas ligadas à igreja, né? Lá na Cinelândia, aquela representação grande e tudo mais. Mas não daria tempo. Muita coisa, né? E é o seguinte, cara, eu acho que eu não teria essa aptidão, não pela questão da interpretação. Cara, a questão de decorar, para mim, eu sou muito ruim de memória. Eu acho que Deus me colocou no lugar certo, cara, porque eu tenho que estar ali com o texto e eu posso repetir. Se eu dependesse da performance, que tem que estar ali ao vivo, tu não pode esquecer o texto, tá ali, cara. Né? Pô, verdade. Eu falei assim, eu ia ficar tão tenso, porque eu fico admirado. Tem pessoas do teatro decoram 1 hora de peça, 1h30. Isso vai de pessoa a pessoa, né, cara? Cara, eu acho que eu não ia funcionar por causa disso. E quando chegasse num momento que não viesse o texto, né, eu acho que eu ia travar e dizer, o que eu vou fazer? Então, eu não me senti muita vontade para... Fiz curso de ator para televisão, com o Inácio Coqueiro, com um outro lá da Globo muito conhecido, não me escapa a memória, fiz. O Inácio Coqueiro, que era um cara muito conhecido, né, que dava cursos para atores para a Globo, né? Ele, uma vez eu fiz o curso dele completo, e ele disse, cara, interessante, ele não sabia que eu era dublador. A tua parte vocal, ela tá pronta, você transmite tudo na voz, mas a tua parte facial, assim, de expressão, tá meio engessada. Eu falei, bom, claro, porque eu uso muito mais a voz do que a expressão, né? Eu tinha muito mais prática com voz do que com expressão. Então, não sei, se pintar alguma coisa pela frente aí, isso é maneiro. Eu faço. Eu gosto muito de jogar tênis, eu sou meio fissurado por tênis, então e gosto muito de plantar. Né? Plantar? Plantar. Depois aqui eu tenho uma varanda aqui que eu vivo catucando e tal. Legal. Depois de velho, né? Mas que isso, não é nada. Mas são coisas que eu gosto, né? E o meu sonho, a vontade é trabalhar em produções cristãs que levem... Porque me preocupa muito... Veja bem. Claro, outros temas são bacanas, não só os temas religiosos, né? Temas que trazem alguma
eu acho que a arte tem dever de transmitir a beleza, o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. Agora, uma coisa que faz a pessoa sair daquele cinema mais agressivo, mais, mais mal, mais com ideias esquisitas, com inspirações negativas, eu não gosto disso. Ah, não é arte assim mesmo, tudo bem. Eu falei assim, cara, mas quando eu percebo que eu estou jogando lixo na cabeça das pessoas, e tem lixo com embalagem muito sofisticada, né? Tem lixo com embalagem muito sofisticada. A galera que me conhece já não me chama para certos tipos de filmes, porque alguns eu não aceito. Eu já ia te perguntar agora. Você falando sobre isso aí, eu já ia te perguntar. Você é um cara muito religioso, você não gosta dessas paradas muito negativas. Coisa pesada. Eu não posso fazer, posso fazer vilão quanto quiser. Mas você não quer aquilo Mas eu me importo qual é a mensagem final daquilo ali. Por exemplo, eu sei que tem muita gente que é fã de estilo Jogos Mortais. Cara, eu acho que aquilo não é legal para as pessoas. Ah, porque isso não faz mal se você... Claro, se você tem uma boa formação, você não deixa aquilo te contaminar. Mas eu fico pensando em certas coisas que o cara já é perturbado, vamos supor, o cara já é desestruturado, o cara já não é, sabe? Aí você joga na cabeça da pessoa coisa, maneira como deve como matar a pessoa com crueldade, como, sabe? Mas inspiração, né? Eu sei que o pessoal vem voando dizendo, não é isso que fez. Tá, não é isso que fez. Agora, pensa bem uma coisa. Quanto é que custa 30 segundos de comercial na Globo no horário nobre? 30 segundos. Uma fortuna. Me diga por quê. Por que custa uma fortuna? Porque em 30 segundos você influencia a maneira do cara de agir. Ele ia comprar uma coisa, ele passa para comprar outra. Se a propaganda não influenciasse ninguém pagava uma nota. Verdade. Então, se 30 segundos de audiovisual influencia o teu comportamento, como é que 1h30 de filme não influencia? Verdade. A gente absorve tudo que a gente vê e sente, né? Tudo Então, que você vê, entra. Na verdade, quando você sai, às vezes, de um filme, você sai mal. Tem filme que você sai mal. Ah, é uma obra de arte. Tá. energia negativa, né? Eu também não sou muito chegado em filme muito... Você sai... Entende? Então, o que eu sonho, eu tenho vontade de não, né? Alguns diretores já entendem isso, né? Já sabem que se te chamar, você não vai aceitar. Coisa pesadíssima não vai rolar. Mas No caso, filme de terror. Luta, por exemplo, você não se importa. não depende do teu. Não, luta, aventura, tem morte, tem assassinato, mistério, tudo bem. Mas quando você vê que o troço é uma psicopata mesmo. É uma coisa explícita, quase que está ensinando para o cara, quase está, sabe? Entendi. Legal, cara. Legal dessa parte. E de certa maneira também, palavreado muito pesado. Eu sei que hoje em dia está super na moda de falar uma opção de palavrão e tal. E eu não estou aqui para ficar julgando ninguém. Eu não gosto. Assim, uma hora que você fala um merda, não sei o quê, o próprio Bruce Willis no Duro de Matar fala assim, poxa, cada merda que a gente faz pelos nossos filhos. Sabe? Mas o contexto não é a palavra pela palavra, mas às vezes uma coisa... A baixaria, eu não topo com baixaria. Não faço. Legal, né? legal. Mas, ao mesmo tempo, é bom deixar claro que eu não fico assim como juiz, né, das pessoas. Olha, os pecadores... É você que... você não faz por você, não está Às vezes julgando os outros. tem colega meu, dublador, que chega perto de mim, aí solta um palavrão. Ai, desculpa, Borghetti. Eu falei, cara, meu irmão, eu não nasci ontem. Cara, eu sei que esses palavrões todos eu sei. Eu não gosto que saia da minha boca, né? Mas da sua... Entendeu? Mas eu não fico também como juiz das pessoas que aceitam fazer coisas que eu não aceitei, tipo, como se elas fossem piores do que eu. Eu tento seguir a minha consciência. Eu costumo dizer que a única obrigação que todo ser humano tem é de ser fiel à sua consciência. Né? Você acha que aquilo está certo, então seja fiel àquilo. Boa, gostei. Cara, gostei dessa filosofia, muito legal. Isso. Cara, pra gente finalizar, então, não vou te ocupar mais. Você pode mandar uma... Tudo bem, até eu falo de tantas coisas que está fora Não, eu também falo muito. Né? Nem se eu tô deixando você falar, porque eu falo pra caramba. Não, é isso aí, essa coisa interativa mesmo, é isso mesmo. Mas você pode mandar uma mensagem especial para os fãs de Os Jovens Titãs? Fala, galera dos Jovens Titãs! Estou aqui, não estou estressado não, hein? Estou desejando aí para vocês sucesso onde quer que vocês estejam, né? Fernando Pessoa tem uma frase que eu gosto. Em tudo que tu fazes, coloque tudo que tu és, né?
O que você fizer... mas eu faço uma... Você não será só feliz o dia que você fizer o que você quer. Você pode começar a colocar amor naquilo que você faz, né? E eu acho que pode parecer uma frasezinha trivial, bonitinha de falar, mas você é capaz de ser feliz mesmo antes de ter alcançado o teu sonho. Às vezes você não vai conseguir, quer ser dublador, mas não conseguiu ser dublador. Seja bom naquilo que você faz, seja naquilo que você for, se você vai atender pessoas, se você vai fazer qualquer tipo de profissão, coloca o coração nisso, faça o bem para as pessoas, e isso vai te fazer feliz, né? Independente onde você esteja, tá? É isso. Boa, cara. Eduardo, muito obrigado. Foi uma oportunidade incrível para mim como fã do seu trabalho, fã de dublagem. Obrigado, cara. Fiquei felizão pela oportunidade. Obrigado, Paula, se você estiver assistindo. Obrigado, viu? Valeu, meu irmão. Muito Prazerão. Fica com obrigado. Deus, viu? Sucesso aí pro teu canal, cara. Obrigado, cara. Fica com Deus. Tudo de bom para você, Você viu? também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.